Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, a mais uma Evangelho Terapia. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui na sede da FREBEM, aqueles que já estão costumeiramente vindo para cá todas as quartas-feiras, aqueles que estão vindo pela primeira vez também, seja muito bem-vinda. E a todos de casa, né? Nós estamos aqui, nesse momento, 30 pessoas online. Sejam todos muito bem-vindos também, vocês de casa. E como sempre nós fazemos nesse primeiro momento, nós procuramos elevar nossas vibrações para que a gente. E como é que a gente faz isso, né, na verdade? Pensando em Jesus, respirando profundamente, deixando que nossa mente se desconecte de tudo que esteja lá fora e que a gente possa viver esse momento agora, conectados com o nosso eu, conectados com os nossos guias, anjos da guarda, como queiram chamar, e que nesse momento nossa fé se fortaleça e que a gente possa se permitir deixar-se banhar pelas palavras que vêm do Evangelho, por essas reflexões que nós teremos a partir de agora. E que a gente possa tirar alguma coisa que a gente possa trazer para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos com as outras pessoas e conosco mesmo. Que Jesus abençoe a todos nós agora e sempre que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso, vamos dizer assim, o estudo do Evangelho, né? Que, na verdade, a gente vem fazendo de forma sistemática e nós recebemos uma vez ou outra vários convidados, inclusive de outros estados, e quando eu estou aqui, de vez em quando também eu trago temas aleatórios. Mas hoje nós vamos voltar para a nossa sequência do Evangelho, e a gente vai falar hoje sobre o egoísmo, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o título dele é Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Da última vez, nós estivemos falando aqui, há mais de um mês atrás, falamos sobre a lei de amor. E interessante, e eu estava observando, como tem essa necessidade da gente entender mais sobre essa lei de amor. Porque no nosso canal do YouTube é a palestra que foi mais assistida, né? As pessoas vão procurar e a que foi mais vista foi sobre a lei de amor. Inclusive, tem mais visualizações do que pessoas inscritas no canal. Quer dizer que pessoas de outros lugares também assistiram. E hoje nós vamos falar de uma coisa que é antagônica à questão do amor. Mas é claro que a gente não vai deixar de falar também sobre ele. Então, nós vamos trazendo alguns trechos do Evangelho, né? Eu costumo dizer que não é bem uma palestra, mas se torna um pouco mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente traz o texto literal para a gente poder reflexionar junto sobre esses trechos que a gente vai destacar aqui. Então, vamos iniciar com o item de número 11, chamado O Egoísmo. E o texto literal diz o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objeto para qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Muitos pontos aqui para a gente destacar. É só a primeira parte do trecho, e aqui já tá, é um texto muito rico, e traz muitas coisas que eu resolvi esmiuçar aqui para a gente poder aprofundar um pouco mais. Bem, começa dizendo que o egoísmo ele retarda o progresso. Não somente o progresso individual de cada um de nós, mas também o progresso do nosso planeta. Então, ele destaca que o egoísmo, esta chaga da humanidade, essa doença que permeia todos nós, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Então, ele é o maior obstáculo à lei de amor,
que nós falamos da última vez, né? Na última palestra, falamos sobre a lei do amor. Bem, o egoísmo, o que ele pode ser caracterizado? Como uma doença, é uma doença moral. E ele aflige a todos nós, claro que em graus e nuances diferentes. Há uns mais e outros menos, né? Então, por mais que a gente diga, não, eu não sinto nada disso, há alguma coisa que precisa ser trabalhado ainda em nós, né, com relação a isso. Então, eu diria que se dá, então, aí a origem, por que que a gente vê o mundo do jeito que ele está hoje? Todos os males sociais, né? Porque, de certa forma, ele anula a caridade, ele destaca o eu e deixa o nós de lado. Então, onde há egoísmo, há separação, há conflito, há miséria. Então, o egoísmo é o fator que mantém todos nós, como coletividade, ainda presos no mundo de expiações e de provas. Porque nós já vimos anteriormente, eu vou destacar um pouco mais à frente, eu trouxe até uma imagem para a gente ver aqui. Mas se o progresso, a gente observa muito isso. O grande avanço que nós tivemos no nosso planeta nos últimos 20, 30 anos para cá é uma evolução muito grande na questão da ciência, da medicina, da tecnologia, em tantas outras áreas. E quando a gente se volta para a questão da justiça, da paz, da fraternidade, parece que não está evoluindo muito nesse sentido. Mas está. Só não é divulgado também. Não há muita divulgação porque o bem parece que não chama muita atenção das pessoas. Né? Se você colocar, por exemplo, num jornal, uma manchete, ah, fulano fez caridade, ajudou a outra pessoa. As pessoas vão olhar. Agora bota que matou não sei quantos, uma tragédia. Todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. Então, isso dá audiência. O mal ainda está prevalecendo. Quando é que a gente vai passar a olhar mais para as coisas boas e se sentir bem com elas? Se emocionar com elas? Que elas sejam normais no dia a dia. Então, está precisando mais disso. Então, há uma estagnação, aparentemente, nesse sentido, porque a gente precisa valorizar mais essas questões voltadas ao bem. Então, o futuro da humanidade, eu diria, né, ele depende da erradicação desse mal. É o que o texto diz para a gente também. Então, esse progresso do nosso planeta, como a gente pode ver aqui, deixa eu destacar aqui, né, ainda árido, com dificuldades, né, e o que aguarda o nosso planeta é um planeta mais, vamos dizer assim, habitável, mais gostoso, melhor, de paz, de amor, de fraternidade, como a gente vai ver aqui, através dessas imagens que vão caracterizar, né, e umas frases que eu resolvi destacar para a gente reflexionar. Bem, ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Nossa, Cláudio, que hierarquia de mundos é essa que você está falando? Quem está estudando com a gente desde o início, viu nos capítulos anteriores, há muitas moradas na casa do meu pai, onde fala sobre as 5 categorias de mundos habitados. Né? E são os mundos, como é destacado aqui, os primitivos, os mundos de expiações e provas, das quais nós estamos inseridos nele, né, num processo de transição. A gente está saindo de um planeta de transição de provas e expiações para um planeta de regeneração. Ah, isso daí já é o mundo feliz, prometido por Deus, é aquele mundo que é o paraíso? Ainda não, mas já é um mundo bem melhor do que esse que a gente vive hoje. E aí depois, sim, nós vamos ter os mundos felizes e os mundos angelicais. E é exatamente sobre isso que o egoísmo tem retardado o progresso. Como eu falei no início, assim como todos nós evoluímos, o planeta também evolui. E aquilo que se dizia, né, o final dos tempos, o final do mundo, chegou a época do Apocalipse, é o final de um ciclo que está se encerrando. Lá no finalzinho, se der tempo, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é a separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas, como o próprio as escrituras trazem para a gente essas informações. E é exatamente dessa forma.
essa separação, ela automaticamente já está sendo feita. Estamos vivendo esse processo e é o que vai fazer com que a gente permaneça num mundo melhor, porque aqueles que não estão de acordo com as energias do bem, do amor, da lei de amor, serão exilados para planetas mais atrasados. Isso não sou eu que estou dizendo, está no Evangelho, está nos estudos. Tem vários livros que falam sobre isso, A Caminho da Luz, Exilados de Capela, tantos outros livros que Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, tem uma trilogia que fala sobre a transição planetária. A André Luiz Ruiz também tem uma trilogia, O Espírito Lúcio, que também fala sobre transição planetária e tantos outros. Então, é um dos assuntos mais abordados do nosso momento que nós estamos vivendo agora, esse processo. Então, para a gente poder, né, permanecer no mundo melhor, há necessidade que a gente possa extirpar o egoísmo das nossas vidas. Então, o que trouxe para a gente de entendimento também? O estudo do Evangelho, além de causa e efeito. Trouxe também essa comunicação que a gente tem com o outro lado, né, com o além, facilitando mais esse entendimento, esses esclarecimentos, retirando essa venda que muitas vezes traz para a gente o quê? Ignorância e medo. Eu tenho medo de ir para determinado local de sofrimento, para o inferno, não sei para onde. Então, a gente sabe que isso não existe, toda dor e sofrimento ela é temporária. Isso também vai passar. Né? Como o Chico costumava dizer para ele, né? Para a gente. Então, a Terra só vai passar para essa classe de regeneração quando praticamente todos os seus habitantes, a maioria deles, já tivesse superado o egoísmo e o orgulho em favor da caridade. Afinal de contas, fora da caridade não há salvação. Não é assim que foi dito para a gente? Então, se nós percebermos, Kardec trouxe para a gente as duas frentes, né, para a gente poder trabalhar e se desenvolver no nosso processo. O primeiro qual foi? O conhecimento, para que a gente fique sabendo das coisas, né? Trazendo a filosofia, que vai expondo toda essa raiz do mal, de onde é que vem. O egoísmo, por exemplo, a gente nasce com ele, como é que isso funciona? De onde é que vem essas características? Por que que uns são mais do que os outros? Porque, na verdade, isso não é de agora. Isso vem enraizado. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, nós carregamos dentro desse nosso processo evolutivo, como diz o Divaldo, antroprocesso psicológico, que vem evoluindo de vidas em vidas, e a gente traz muito isso dentro da gente. E todo o progresso que nós já conquistamos até aqui foi com trabalho realizado também em outras existências. Facilita que a gente chegue aqui e esteja alguém um pouquinho mais avançado do que o outro nesse sentido. E já no processo de encaminhamento para se libertar cada vez mais. Então, é esse um dos que direciona a gente, que ensina as leis divinas e a gente procura aprender. Por que que ensina? Se também diz que onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Todos nós, sem exceção, temos as leis divinas escritas na nossa consciência. Nós sabemos o que é o certo e o errado. Mas nós precisamos ser lembrados, porque nós não praticamos ainda. Tem uma frase que eu acho interessante, até do Ricardo Melo, que ele diz sempre: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Você sabe, mas não faz, então não adianta nada. Então a gente precisa estar sempre sendo lembrado de tudo isso. Então esse evangelho, ele é de certa forma, é um farol que ilumina o nosso caminho. É a boa nova que traz essas informações, que ajuda a gente a iluminar esse caminho para o nosso processo evolutivo. Né? E aí vem a ciência, que faz a gente entender essa ciência de observação, que através do livro dos médicos a gente consegue compreender todos esses fenômenos que acontecem. E a outra frente, além do entendimento, é a prática, é a execução do aprendizado. É no nosso, aí onde está a dificuldade toda, é aí, do saber e não fazer. É porque a gente é colocado diante das pessoas, aí está a dificuldade do relacionamento. É aí onde praticamente o egoísmo se manifesta, diante das nossas relações. E começa com a gente mesmo, começa com as outras pessoas, começa com os nossos familiares dentro de casa. E aí essa moral do Cristo, dessa conduta, ela se resume àquela frase, que é o quê? Amar ao próximo como a si mesmo.
É dentro desse processo que a gente se liberta. E ele deixa de ser um processo teórico e passa a ser um convite prático para o nosso processo de reforma íntima. Não é fácil, né, pessoal? Vamos ver o que nós temos mais aqui. O egoísmo é o objeto para qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. A vida ela é uma escola também. Estava comentando até domingo no Evangelho do Lar. A vida a gente está aqui para aprender. Se a gente não aprende, repete. E repete a lição de novo. Quando a gente não aprende com os nossos próprios erros, eles se repetem, para que em determinado momento a gente se encontre com ele e acabe se libertando. Então, fala aqui que o egoísmo é o único objetivo, que é o verdadeiro inimigo a ser combatido e dirigir as nossas armas contra ele. Aqui mostra as armas como se fossem o quê? Energias, vibrações. Para poder ilustrar, né, colocou o egoísmo como se ele fosse um monstro, que é isso que o texto que mostra para a gente. E todos nós devemos dirigir, mas aqui está como se fosse para fora, né? Como se o egoísmo estivesse fora. Mas, na verdade, ele está dentro. Essas energias têm que ser voltadas para dentro de nós, para trabalhar o egoísmo que está aqui dentro. Então, é aí onde surge essa questão de o egoísmo é o véu que encobre a luz do Cristo em nós. Todos nós temos essa luz dentro. Todos, sem exceção. Aquela pessoa que você acha mais difícil, mais complicada, mais malvada, maléfica que você encontrar, tem a centelha divina dentro dela. Só que está coberta com um monte de couraça ali, de capas, né? Então há necessidade de que a gente se liberte dela. Desse aqui trata-se como um véu, precisa ser retirado, né? E retirá-la ao preço da nossa felicidade, o passaporte para a terra de regeneração. Quem não quer? Então, quando a gente consegue se libertar, a gente se sente leve, a gente se sente e começa a mostrar mais essa luz. Lembra agora que o Zé Matos também falou sobre essa luz que todos nós temos e que precisa ir quebrando e se libertando. Então, vamos lembrar que esse impacto destruidor que o egoísmo tem nas nossas vidas, destacando só os pontos mais principais daquela leitura. Bem, ele é a fonte de todas as misérias, para começar. Gera conflitos, injustiça, sofrimento no mundo e retarda o progresso moral. O que mais? Filho do orgulho, monstro devorador de todas as inteligências. Você diz assim, nossa, fulano é um intelectual, é muito inteligente. Mas se for egoísta, ele vai usar a inteligência para quê? Para o benefício próprio, para o próprio mal. O mal existir do jeito que ele existe hoje são mentes muito inteligentes que tem por trás disso, encarnadas e desencarnadas também. Do outro lado, continuam inteligentes. Uhum. E é também a negação da caridade, fonte de todas as misérias desse mundo. Se não existisse, não tinha miséria no mundo, só para ter uma ideia. Porque as pessoas não eram egoístas, todo mundo ia se tratar bem, todo mundo ia se gostar, cuidar uns dos outros, a benevolência, a indulgência, perdão. É isso, simples assim. Consequência final, é o maior obstáculo à felicidade dos homens. E aí vem aquela pergunta que eu costumo fazer. Você quer ser feliz? Todo mundo diz que quer. Eu quero. Mas daí, para que a gente consiga ser feliz, é preciso que a gente trabalhe isso dentro da gente. Eu vou chamar de isso, né? O egoísmo, porque é o nosso lado sombra que ainda se manifesta, que precisa ser trazido para a questão da luz. E como a gente vai fazer isso? O Evangelho também disse para a gente: armas, forças e coragem. Bem, são as ferramentas do conhecimento e da moral. O Evangelho, a prece, a vigilância. A principal arma, porém, é a caridade. Como eu falei agora há pouco, a indulgência, a benevolência e o perdão, que desfaz o egoísmo em todas as suas manifestações. As forças é a vontade de perseverança em fazer o bem. Vontade. Tem que ter vontade de fazer. Se não tiver, não vai se fazer sozinha. Superando a inércia
e o comodismo egoísta que nos leva a pensar apenas em nossos próprios interesses. É doar-se, doar um pouco mais do nosso tempo em benefício das outras pessoas. E a coragem é a virtude mais necessária, pois exige humildade para reconhecer próprio erro e determinação para mudar hábitos seculares. Kardec reforça que é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Então, essa deixa aqui nos leva a essas imagens, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer os outros. A luta não é contra o próximo, mas contra o inimigo íntimo que centraliza a vida em nosso próprio benefício. Também está no texto lá. Então, esse monstro ele tem que ser tratado, de certa forma, desse jeito. É a gente se gostar, é a gente se cuidar. Da mesma forma que temos a necessidade de trazer uma boa alimentação para cuidar do nosso corpo físico, fazer atividade física, fazer exames, ir ao médico, a gente precisa ter esse carinho para esse eu que está aqui dentro. Para isso que a gente está chamando de monstro, que é o egoísmo que está dentro de nós. Que muitas vezes ele pode se manifestar de várias maneiras e facetas diferentes. E o mais agravante é que, na maioria ou muitas vezes, a gente não percebe quando ele está trabalhando, quando ele está se manifestando. Não percebe. Para mim está tudo certo, eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu gosto das pessoas, e eu não consigo perceber que em determinados momentos eu sou egoísta. E passa despercebido. Então é preciso ter essa coragem de encontrar essas imperfeições na gente, que aí a gente vai conseguir trabalhá-las, né? É esse redirecionamento que acontece. Então, vamos ver aqui mais à frente o que nós temos, para a gente ver se a gente consegue trabalhar todo o nosso conteúdo hoje. Voltando para o texto do Evangelho, diz o seguinte: Jesus nos deu o exemplo da caridade. Pôncio Pilatos, o do egoísmo, porque enquanto Jesus vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificar? Entretanto, deixa que o conduza ao suplício. Mesmo sabendo que ele era um homem justo, Pilatos lavou as mãos. Deixa levar, né? Então, Pilatos aqui vai mostrar para a gente uma faceta do egoísmo, porque tinha um processo político envolvido por trás, todo um contexto moral também. Ele tem o conhecimento, ele tem a verdade. Esse homem é justo para ser crucificado, mas escolhe não fazer nada. Então, o egoísmo de Pilatos aqui não é manifestado pela ganância, nesse sentido, mas pela omissão. Ele poderia ter feito alguma coisa e não fez, em benefício da outra pessoa. Então, ele tinha medo de poder perder o poder pessoal, a sua tranquilidade, porque não ia ficar bem. Então, era muito mais fácil para ele, né? Faça o que vocês quiseram, lave minhas mãos. Enquanto que Jesus, se a gente precisa falar mais alguma coisa, é a representação da caridade na sua plenitude, né? A sua benevolência que ele teve em todo o processo do sacrifício pelo qual ele passou, né? Ele não apenas pregou amor, mas ele vivenciou, ele viveu o amor em toda a sua plenitude, mostrando para a gente, até no final, como é que se perdoava até os inimigos, né? Naquele contexto. Então, qual a mensagem a gente pode trazer para os nossos dias de hoje? Agir como Pilatos. Conhecer o certo, mas nos omitir em nome da nossa paz pessoal, dizendo que me importa, diante da injustiça, do sofrimento ou do dever moral. É o egoísmo passivo. Quanto de nós? De repente, a gente pode estar deixando de fazer o bem. Ah, eu não faço o mal para ninguém, mas também não faço o bem. Isso é omissão. A gente precisa, tiver no nosso alcance, no dia a dia.
São com palavras. Não, fazer o bem não é pegar, sair distribuindo cesta básica, comida. Isso também é caridade. Mas a caridade, ela se manifesta em todos os momentos em nossos relacionamentos, inclusive conosco mesmo. E aí vem Jesus, sacrificar o nosso comodismo, o nosso tempo e nosso ego em favor da justiça e do bem alheio. E aí é a caridade ativa, a caridade em ação. Voltando para o texto do Evangelho, que diz o seguinte: é esse antagonismo da caridade do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. Não é interessante aqui quando ele fala sobre essa questão, porque já fazem mais de 2000 anos, né? Se dividiu em antes e depois de Cristo. Nós estamos em 2025. E 2025 anos depois, o cristianismo ainda não cumpriu a sua missão. O cristianismo é o que? É o movimento que se manifestou depois da vinda do Cristo. São seus exemplos, é todos os ensinamentos que ele deixou. Então, qual é a razão disso não ter se cumprido? Uma delas, o egoísmo, que ainda habita em nós, né? Que se manifesta, como ele diz aqui, como uma lepra no coração humano. O evangelho foi trazido para a gente, né? Mas a humanidade, dominada por esse sentimento ainda, falhou em vivenciar de forma plena o evangelho. O egoísmo, ele é um sabotador da lei do amor. Ele impede que ela se manifeste. Essa moral crística é exatamente ela. Então é preciso, como diz aqui, vamos continuar a leitura. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, ou seja, se tornar um planeta de regeneração. Porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril. E para isso, é preciso primeiro estipá-lo do vosso coração. Só está sendo redundante aqui, Emmanuel Paris, 1861. É a primeira leitura, são duas que tem falando sobre o egoísmo. Então, começando por esse processo aqui, final. Onde é que começa? Primeiro, estipá-lo no vosso coração. Não se pode exigir essa regeneração do planeta sem a nossa própria regeneração. A revolução moral começa dentro de nós. A tarefa de extirpar esse egoísmo, né, do mundo depende da que a gente viu agora há pouco, dessa coragem que é necessária. Então, é um chamado para que a gente possa agir, para que a gente tenha coragem e para que a gente possa se superar. Esse processo de autossuperação é aquilo que a gente vive dizendo. É um passinho de cada vez. Não é do dia para a noite, não é no estalo. É o hoje melhor do que ontem. É o amanhã melhor do que hoje. Passo lentos, mas sempre no processo ascensional. Então, tem outras questões aqui que eu destaquei também, que é quando fala, somos os apóstolos novos da fé. Porque nós conhecemos os apóstolos do Cristo lá de trás. Será que ficou somente naqueles? Quem eram os apóstolos? Eram homens santos? Eram homens como nós. Todos ali atrapalhadinhos, com suas profissões, com seus problemas, com suas faltas de fé também. Apóstolos do Cristo. E hoje? Será que nós também não somos? Ou não podemos ser esses apóstolos do Cristo? Divulgando não somente a sua palavra, mas ficar falando sobre ela, mas a maior divulgação que é feita é através das nossas ações. Elas se manifestam através das nossas ações. Então, para fazer a limpeza moral que o nosso planeta precisa, começando pela nossa casa mental.
Então, da mesma forma que nós higienizamos também o nosso corpo, fazendo mais uma vez uma analogia, nós escovamos os dentes, nós tomamos banho, a necessidade de higienizar também a nossa mente, porque tem muita coisa, muita sujeira, muita coisa que vem de fora também, os ataques que vêm, né? Os pensamentos intrusos chamados, e muita coisa que já tem, que a gente já pensa negativo, que não vai dar certo, que é ruim, minha vida não presta, ai, não consigo, não posso, e fala mal dos outros, e são tantas situações que a gente coloca que suja, que é preciso fazer uma limpeza. E através da meditação, da oração, da prece, do evangelho no lar, um momento como esse aqui, na dinâmica que a gente vai ter na final, mas a gente vê o que acontece, a gente se propõe a fazer, a gente vem para cá, a gente se manifesta dentro de uma reunião como essa, hoje está aqui agora já com 38 pessoas online, e mais umas 15, 20 presentes aqui, mas às vezes acontece como os espirituosos, né, que tem aquele videozinho, a gente chega e está bem, sai pleno, recebe o passe, água fluidificada, a dinâmica no final, e sai ali, a primeira fechada, alguém esbarra na gente, a gente já solta os impropérios, palavrões e já se suja tudo de novo. Então, é limpar e manter a casa limpa, porque ela suja de novo. A gente não escova o dente, não tem que limpar de novo. Casa também, todo dia tem que estar limpando. É um trabalho sem fim. E qual o tempo que a gente tira para fazer uma higiene da nossa mente? Para meditar, para parar para pensar um pouco, para se libertar. Não, isso aqui não é bom. Fazer um filtro. Esse pensamento aqui não é legal. Para mudar. Vou assistir uma coisa que seja boa. Vou ler um pedaço, um trecho de um livro, alguma coisa, assistir um pedaço de uma palestra que me fortifique, para que eu possa continuar, porque todo mundo passa por isso, tá? Nós passamos por isso agora, aqui nesses dias agora, né? Ataques espirituais, de tudo quanto é jeito, todo mundo recebe. Só que como a gente está mais treinado um pouquinho, a gente já percebe. Quando acontece, né? Quando acontece, tem uma coisa diferente. Vamos reforçar. Vamos fazer a prece, fazer a limpeza. Porque o negócio não está bom, o ambiente está pesado. Então você passa a perceber, ainda assim. Então, não tenho medo, não tenho receio, porque à medida que a gente vai se tornando luz, a gente vai começar a ser mais visto também pela espiritualidade do outro lado. E eles vêm nos atacar e também são ajudados. E isso é caridade. Isso é caridade. É atrair para a luz os insetos, muitas vezes, e eles são ajudados também. Quantos participam de uma reunião como essa? Eu contei aqui para vocês, aqui, 39 agora, sei lá, em torno de 60 pessoas. Vocês não têm ideia de quantos espíritos devem estar assistindo essa palestra aqui. Muito, talvez muito mais de 4 vezes. Uma plateia gigante aí. Eles são permitidos, são trazidos, são ajudados. Muitos nos acompanham, vêm e ficam aqui, já na palestra, antes mesmo do tratamento. Então, nós somos chamados a ser realmente esses faróis, essa luz moral. E o primeiro lugar que deve ser iluminado é dentro de nós, é o nosso íntimo. Essa transformação que ela é silenciosa, que começa, não chama a atenção de ninguém, é devagarzinho. E a gente automaticamente vai trazendo, através de uma disciplina, né, para a nossa própria mente, essa melhoria, esse crescimento, eliminando todas essas sujeiras, né, a crítica, o julgamento, a inveja, o ressentimento, as mágoas, tudo isso vai sendo aos poucos eliminados e transmutados, transformados em sentimentos de benevolência, de indulgência e de perdão. Outra frasezinha que me saltou os olhos foi essa: não adianta lutar pelo progresso da Terra se não lutarmos pela regeneração de nós mesmos. É o mais do mesmo. Falando sobre a mesma coisa. Bem, o erro fundamental que acontece muito com a gente, de maneira geral, é buscar uma paz que venha de fora. A gente espera que as coisas aconteçam sempre de lá para cá, sem que eu tenha nenhum tipo de esforço. Né? Paz exterior, progresso material, sem investir, não vai ter. Por isso todo mundo está fazendo joguinho na loteria para ver se ganha. Todo jeito, apostas para lá e para cá, porque tem que vir de fora alguma coisa. É claro que todo mundo também, as pessoas se esforçam, né? Mas às vezes precisa um pouquinho mais. E na questão espiritual também.
Então, o mundo que nós vivemos é o reflexo, o exato reflexo dos seus habitantes. É exatamente isso que a gente está vendo. Então, por isso, essa questão que a gente vai abordar, deixar mais para o finalzinho mesmo, para a gente encerrar com isso, da separação, né? Então, vamos ver aqui rapidamente aqui uma historinha. Passei demais? Foi. Pronto. Para poder ilustrar um pouco, uma situação, mas são várias, né? Havia um espírito, um ser chamado Elias, na verdade. Ele estava encarnado. Elias havia reencarnado com grandes talentos intelectuais, muito inteligente, uma fortuna considerável. Tudo foi preparado pelos mentores para uma missão de progresso social na sua comunidade. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai nascer, tem uma programação, tem um livro da vida. Todos nós temos alguma coisa que a gente precisa realizar aqui. Então, o dele era esse. Era, antes de nascer, ó, você vai ter muita riqueza, você vai ser muito inteligente, vai nascer nesse corpo, nessa comunidade, você vai ajudar esse povo. Não sei se vocês lembram já do filme do Divaldo, quando ele disse, ele conta essas histórias também em palestras, quando ele ia, se eu não me engano, num trem, conversando, ele vislumbrou, assim, a programação dele, né, que era tipo a mansão do caminho, que hoje está lá na Bahia. Ele foi, mas o legado ficou, atendendo as pessoas de forma onde tem tantos voluntários trabalhando ali para ajudar milhares e milhares de pessoas. Então, tudo preparado pelos mentores para a submissão do progresso social em sua comunidade. Sua tarefa principal não era apenas a caridade financeira, mas a caridade em ação. Usar sua influência, os seus recursos para criar uma instituição de ensino e amparo aos necessitados. E aí, os guias haviam lhe prometido que, ao cumprir a missão, ele ia queimar, pagar, vamos dizer assim, um monte de débitos que ele tinha do passado, né? E automaticamente ele faria uma transição, ele se libertaria até dos processos encarnatórios, né? Daria um grande salto de séculos na evolução, cumprindo a missão que ele veio para fazer. Mas aí começou com o egoísmo da posição. Ele queria ser o único nome na placa. Começa por aí, não, tem que ter meu nome lá. Quando vai ter uma sociedade, às vezes tem dois sócios, né? Não, meu nome tem que estar na frente. Fulano, depois Cicrano, né? Os sobrenomes. Porque o primeiro nome tem que ser o meu. No caso dele aqui, ele queria, não, tem que estar aqui o projeto Elias, né? Fazendo uma alusão, o projeto lá não é Divaldo Franco, é Mansão do Caminho, né? Então, não colocaram o nome deles. Colocaram um nome extra, né? Mas ele já queria ali, né? O egoísmo já fazia com que ele qualquer ideia sugerida por outros era descartada, pois diminuía a sua glória. Tinha que estar por trás do processo. Egoísmo de controle. Ele se recusava a delegar poder, temendo ser roubado ou que a instituição prosperasse sem sua presença direta, paralisando os processos por meses a fios. Era o que? Medo e centralização. Isso a gente encontra hoje em profissões. Tem gente que tem uma profissão, não quer ensinar para ninguém, porque senão se ali vai aprender, vai ser meu concorrente. E às vezes o legado morre com a pessoa. Não quer passar para ninguém. E no caso dele aqui, ele tinha que estar envolvido em tudo. Se ele, né, vamos dizer assim, delega essas funções, ia ter como atender muito mais pessoas. E aí vem mais uma vez esse egoísmo que atrapalhou o processo dele. E aí vem o egoísmo da posse. Apesar da fortuna, ele regateava cada centavo para os necessitados, preferindo guardar dinheiro para garantir o futuro dos seus próprios filhos. Então tinha aqui uma certa avareza disfarçada de prudência, né? Então, tinha muito, mas também não dividia. Então, o que que aconteceu? Elias viveu até uma idade avançada, mas a instituição nunca saiu totalmente do papel, nunca cresceu. O que foi feito estagnou. Ao desencarnar, ele foi recebido no plano espiritual por seu mentor, não com festividade, mas com seriedade, né? Então, o mentor confrontou com ele a visão do que poderia ter sido, que é o que a gente faz nos trabalhos aqui. Olha, se você tivesse cumprido sua missão, olha o que ia acontecer com você. Olha a quantidade de pessoas que você teria salvo, teria resgatado, né? E você não teria ficado numa situação como essa. Então, aí foi que ele foi compreender a tragédia do seu egoísmo. Perdeu a oportunidade.
que é o que acontece com a maioria de nós, quando a gente chega no plano espiritual, quando a gente desencarna. É a sensação do tempo perdido e das oportunidades que foram desperdiçadas enquanto nós estamos aqui, né? O que mais aconteceu para a gente terminar a historinha do Elias? O egoísmo é o grande atraso do espírito. Elias tinha em mãos o passaporte para a terra de regeneração, mas ao centralizar a vida em seu próprio benefício, ele rasgou o passaporte e se condenou a repetir a lição, né? Que foi o que eu disse, quando você não aprende, repete, né? Nossa evolução não é medida pelo quanto temos, mas pelo quanto amamos e pelo quanto nos doamos, superando o eu em favor do nós. Então, ele claramente mostrando uma profunda tristeza, choque, desespero, por ter perdido ali uma grande oportunidade, uma grande chance, e se vê ainda em um local de sofrimento. Então, a gente sabe que nenhuma ovelha é perdida, mas repete-se todo o processo. Então, isso está diante de que é colocado para a gente histórias como essa, porque estão diante de escolhas. E essas escolhas, muitas vezes, que nós fazemos, elas estão pautadas no egoísmo. E aí a escolha acaba não saindo a escolha correta. A escolha sai equivocada. Para a gente poder finalizar, eu trouxe rapidamente aqui o texto que finaliza o Evangelho, né? E ele diz o seguinte: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo das vossas ações? Essa pergunta aqui é para todos nós. É para a gente parar e refletir hoje à noite sobre isso. Quando é que nós vamos tomar Jesus como nosso modelo e guia de verdade? Porque as nossas ações muitas vezes não estão de acordo. Jesus perdoou 70 vezes, 7 vezes. Foi o que ele orientou, na verdade, e ele fez isso também. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Quem não quer viver livre do mal? Então a gente vê aqui figuras marginalizadas, julgadas pela sociedade, né? Mulher adúltera, criminoso e tantos outros que podem ser criminalizados de várias outras formas, através de outros tipos de preconceitos, que se a gente for enumerar, vão dar muitos, né? E ele não tinha problema com isso. Ah, eu estou ajudando aqui, a sociedade toda vai me recriminar. Muito pelo contrário. Estava preocupado com a reputação, com o status, o que é que os outros vão pensar de mim se eu ajudar essa pessoa, né? Então, isso vai bem de forma antagônica à questão do egoísmo, mostrando para a gente como deve ser feito, né? Não perguntava assim, o que é que eu ganho com isso? O que é que vão pensar de mim? Será que a gente alguma vez na nossa vida já pensou isso, né? Nas nossas relações? Se eu fizer isso aqui, o que eu vou ganhar com isso? E se eu fizer determinada coisa, vão pensar o quê de mim? Né? Sobre isso. Então, a pergunta que não quer calar para todos nós: quando, pois, eu vou tomar as rédeas e realmente utilizar o Cristo como modelo de todas as minhas ações, né? Então, não basta admirar Jesus, é preciso, vamos utilizar esse termo, imitá-lo nas nossas ações diárias, né? A gente procura imitar tanta gente, copiar tanta gente aí, que é o cara corta um cabelo esquisito, todo mundo faz igual. O cara faz determinada coisa, todo mundo quer imitar, mas eu entendo.
Não é fácil. Não é fácil ser, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, como dizia a música do Padre Zezinho, né? Acho que é Padre Zezinho, né? Mas é importante que nós estejamos em busca de fazer isso. Então, finalizando os textos do Evangelho, diz o seguinte: começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, 6.862. Então, o orgulho e o egoísmo nos tornam reféns daquilo que os outros pensam também. A verdadeira caridade ela só vai florescer quando agirmos pelo bem, não pela glória e pela validação das outras pessoas. Eu não preciso que os outros validem, fulano é bom. Não, eu preciso ser bom porque eu preciso ser bom mesmo. Não é porque os outros vão achar e querem mostrar para as outras pessoas que a gente é. Desprendimento desse ego vai permitindo que o amor assuma esse local. Então, essa edificação, eu diria, da caridade começa dentro de nós e se expande para o mundo. Não é o contrário. É daqui para fora, né? Sem essa transformação individual, o sonho de uma sociedade mais tranquila, mais segura, onde o mal não tem predominância, vai parecer uma coisa que não existe. Como a gente pode pensar hoje, isso aí não existe, Cláudio, é uma utopia. E a escolha é essa: ser a semente do joio ou ser a semente do trigo, que está para ser separado agora. Para quem não sabe, o joio é uma planta danina, né? Que ela se parece, é quase igualzinho o trigo, só que ela não é comestível e é tóxica. Então, entre nós, o joio e o trigo somos nós. Quem de nós está se passando por trigo? Está sendo tóxico na vida das outras pessoas? É preciso que a gente identifique isso em nós. E não nos outros, porque nos outros é fácil. Fulano é tóxico, eu tenho que sair de perto dele porque é horrível. Fulano é muito chato, ele não gosta de cicrano, aquele lugar não presta. Fulano é assim, fulano é assado. E esses dedos e a minha voz tem que estar voltada para mim. Me olhar, o que que eu ainda tenho em tóxico em mim que precisa ser trabalhado? Volto a dizer, não é agradar as outras pessoas. Jesus agradou todo mundo? Não. Quem somos nós para querer agradar os outros? Então, nós precisamos realmente fazer esse trabalho de formiguinha, diário, de, de autotransformação. E é através desse processo, pode usar a palavra que quiser, autoconhecimento, autodescobrimento, reforma íntima, autotransformação, tudo isso é o conhece-te a ti mesmo. É na busca de entender quem nós somos que nós vamos conseguir encontrar o caminho para trabalhar aquilo que necessita ser trabalhado, né? Então, não é olhar, fulano deveria estar aqui para ouvir essa palestra hoje, não. Sou eu que estava aqui, que precisava ouvir e que eu vou procurar, de alguma forma, melhorar. Se essa fala hoje, de alguma forma, despertou no coração de todos nós, porque em mim despertou, alguma coisa que precisa ser melhorado, já valeu. Já valeu. O intuito desses 40 minutos, mais ou menos, 50 minutos que nós tivemos juntos, o intuito era esse. Não era falar somente sobre o egoísmo, mas falar sobre o amor que existe dentro de nós e que precisa ser aceso cada vez mais, essa luz. É dessa forma que a gente encerra a nossa fala de hoje. Uma boa noite a todos e fiquem todos na santa paz de Deus.